Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Nesse vídeo eu irei abordar o cenário atual do K-pop e qual será o possível cenário nos próximos anos. Como sabemos, o K-pop teve seu auge em 2017, quando grupos como BTS e Blackpink chamaram atenção mundialmente, com as mídias ocidentais tendo que se render a eles e ambos fazendo seu debut em solo americano. Desde então, temos visto uma demanda absurda em relação ao K-pop. São revistas, canais no YouTube, perfis em redes sociais dedicados apenas a K-pop. O K-pop se tornou algo tão presente que alguns até passaram a ignorar a letra K da palavra, considerando o K-pop como um pop tradicional. Os MVs no YouTube ganharam cada vez mais visualizações, os maiores grupos começaram a bater recordes e mais recordes, idols começaram a ser patrocinados e disputados por marcas de luxo europeias, além de endossarem várias capas de revistas. A música no geral se voltou ao K-pop. O BTS e o Blackpink é o que chamamos de curva fora da linha. É algo que não pode ser usado como parâmetro para outros grupos e que é pouco provável que aconteça novamente um fenômeno como esse. Ambos furaram a bolha do mainstream. Por exemplo, se pararmos para analisar o que é considerado mainstream no Brasil: o funk, o sertanejo, o pagode, o samba. Já no Nordeste é o brega funk, forró, entre outros ritmos. E quando que você vai ouvir falar de música coreana no Brasil? Nunca! Não era algo comum saber o que é música coreana. E de uma hora para outra, BTS explode e o Brasil começa a conhecer. E a partir do momento que todo mundo conhece, já virou senso comum. E a realidade é que não teremos mais grupos tão influentes quanto estes dois. A partir da quarta geração, veremos que MVs terão uma faixa considerada normal de views e a popularidade será mais equilibrada entre os grupos. O K-pop se popularizar mundialmente foi algo bom, pois trouxe visibilidade e assim tivemos mais conteúdo, mais eventos e mais pessoas falando sobre. Porém, também indiretamente, trouxe à tona um problema, que foi a comparação e exclusão de grupos com menor desempenho. Com grupos fazendo tanto sucesso e atingindo cada vez mais pessoas, outros grupos tão bons quanto foram considerados flops e esquecidos. Em um cenário onde um grupo consegue 100 milhões de visualizações em apenas um dia, um outro grupo com 10 milhões ou menos é considerado um fracasso. Mas, se a gente parar para analisar, 10 milhões de pessoas vendo o seu conteúdo não é pouca coisa. Grupos como CLC, G-Friend deram desbande por falta de espaço, e talvez elas teriam mais tempo de vida caso a indústria estivesse mais equilibrada. Dreamcatcher é um grupo que atualmente também sofre do mesmo problema. Elas são desvalorizadas e não se enquadram nas expectativas atuais do K-pop. Mas se compararmos com os grupos de antes de 2017, essa diferença de popularidade nem era tão grande assim. Até 2017, relativamente ainda tínhamos espaço para qualquer grupo vindo de uma empresa menor. E agora, em 2022, o K-pop está estabilizando. A tendência é que seja comum grupos não atingirem mais com tanta facilidade 100 milhões de visualizações no YouTube e aos poucos deixando de aparecer nas mídias ocidentais, voltando a ser o que era antes do auge, com apenas os verdadeiros K-popers acompanhando. Também existe o fato que o K-pop é algo transitório. Existe sempre um grupo que se destaca em sua geração, mas que vai perdendo seu impacto conforme o tempo passa. O que realmente faz diferença na indústria é a consistência, quando um grupo consegue ser relevante por mais tempo e que sejam eternizados. Por mais sucesso que um grupo de K-pop faça,
esse sucesso não costuma ser a longo prazo. Sempre surgirá um novo grupo que acabará ofuscando aquele grupo antigo. Por exemplo, enquanto na indústria do pop que temos vários artistas como Madonna, Mariah Carey, Britney Spears, Whitney Houston, que serão eternizados, não temos o mesmo no K-pop. Nem BTS e Blackpink, por mais lendários que eles sejam, estarão no mesmo patamar, já que daqui a alguns anos uma nova geração surgirá no K-pop e assim os grupos mais antigos vão sendo esquecidos. Nem todo K-popper de 2022 escuta músicas da primeira e segunda geração, por exemplo. No K-pop quase não existe o fator consistência. Um grupo ou um idol pode ser a pessoa mais influente em um determinado momento e passa-se anos e logo surge outro idol e outro grupo no lugar. E a maior causa disso é que os fãs não estão dispostos a acompanhar idols que são mais velhos, mantendo sempre esse, entre aspas, looping de picos de popularidade. Vez ou outra eu ouço alguns K-popers comentando aqui no canal que Twice, Red Velvet, Luna, G-Idol, etc. são grupos flops. Mas será que são mesmo? Ou na realidade estamos vendo em uma perspectiva tão grande e fora do normal que os números que esses grupos fazem parecem nada em comparação com os maiores da indústria? Os números costumam se basear sempre no grupo mais popular, e na quarta geração, apesar de ter os mais populares, eu não diria que existe um desequilíbrio. Como já dito, a tendência é que tudo volte ao normal, que o K-pop volte a ser um nicho e assim talvez melhorando o equilíbrio entre os grupos, trazendo mais espaço e mais visibilidade para grupos que, devido ao número, eram considerados poucos famosos em comparação com os mais populares. E por enquanto é isso, galera. Deixem as suas opiniões sobre o assunto nos comentários para discutirmos nossos pontos de vista. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Kisses e let it go! She